Olá! Hoje vamos falar da Lei Magnitsky e do seu histórico de desvirtuamento. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. Não foram poucos os acusados de promoverem práticas de corrupção e de cometerem graves violações de direitos humanos em todos os continentes e em centenas de países ao redor do mundo. Mesmo assim, os Estados Unidos escolheram o episódio deplorável que envolveu a morte do advogado russo Sergei Magnitsky para criar uma lei que permite a adoção de sanções contra indivíduos envolvidos em corrupção e violações de direitos humanos. Meu amigo e minha amiga, não se trata de uma mera casualidade ou coincidência. Na realidade, essa lei foi resultado da rivalidade geopolítica entre Rússia e Estados Unidos. Tanto é assim que a lei foi, originalmente, direcionada a autoridades russas, logo após a morte de Sergei Magnitsky. Somente 4 anos depois da sua criação é que foi expandida para afetar outros países. Em contrapartida, a Rússia, desde 2012, tem condenado a Lei Magnitsky como uma ferramenta de interferência estrangeira e uma tentativa de minar a soberania russa, adotando medidas retaliatórias e acusando os Estados Unidos de politizar essa questão. A Lei Magnitsky se tornou um símbolo da rivalidade entre os dois países, com cada lado usando-a como ferramenta de pressão e resposta. Sabemos que houve corrupção significativa durante a transição do comunismo para o capitalismo na Rússia. Sim, foi um período marcado por privatizações rápidas e desregulamentação da economia, o que na realidade facilitou a apropriação indevida de empresas estatais. Essa corrupção assumiu diversas formas, incluindo a criação de oligarquias, a transferência de ativos estatais para empresas privadas com poucos benefícios para a população e também a exploração de recursos naturais por empresas, tanto estrangeiras como empresas nacionais russas. A ascensão de Vladimir Putin ao poder na Rússia foi um processo gradual, marcado por sua nomeação como primeiro-ministro em 1999 e sua subsequente eleição como presidente em 2000, logo após a renúncia de Boris Yeltsin. Putin então serviu como presidente de 2000 a 2008, seguido por um período como primeiro-ministro, que foi de 2008 a 2012, e retornou à presidência em 2012, cargo que ocupa até hoje. E foi justamente quando Putin atuou como primeiro-ministro, período turbulento e marcado por um alto nível de corrupção, que o advogado russo Sergei Magnitsky foi detido e encarcerado em Moscou, mais precisamente em novembro de 2008. Magnitsky denunciou uma vasta rede de corrupção, envolvendo funcionários públicos e empresários, contrariando dessa forma interesses poderosos. Sua coragem de expor crimes cometidos por empresários e integrantes dos mais altos escalões do governo russo motivou sua perseguição e morte, sob custódia do Estado, dentro de um presídio. Magnitsky morreu na prisão no dia 16 de novembro de 2009, ou seja, 7 dias antes de expirar o prazo de 1 ano, durante o qual poderia ser legalmente detido sem julgamento. Ele desenvolveu cálculos biliares, pancreatite e bloqueio da vesícula biliar e não recebeu, infelizmente, atendimento médico. Conselho de Direitos Humanos estabelecido pelo Kremlin
descobriu que ele havia sido agredido fisicamente pouco antes da sua morte. Isto posto, após diversos debates, discussões e encaminhamentos, o Congresso dos Estados Unidos e o então presidente Barack Obama promulgaram a Lei Magnitsky no final do ano de 2012, impedindo que as autoridades russas envolvidas na morte de Magnitsky entrassem nos Estados Unidos ou usassem seu sistema bancário. No entanto, no ano de 2016, uma emenda estendeu o alcance da lei, permitindo que os Estados Unidos sancionem qualquer indivíduo ou entidade estrangeira envolvida em corrupção ou graves violações de direitos humanos, sem a necessidade de condenação judicial. Daí podemos deduzir que o esforço estadunidense para manter sua hegemonia política, militar e econômica tem um alto preço, o qual é revelado pela falta de autocrítica e pelo egocentrismo de quem parece se preocupar apenas com o desrespeito dos direitos humanos cometidos em outros países. Na verdade, os Estados Unidos tentam de todas as formas possíveis convencer sua população e até mesmo a comunidade internacional de que suas ações são coerentes. Mas o que dizer dos hediondos crimes contra os direitos humanos cometidos pelos Estados Unidos na invasão do Iraque? Pois bem, a guerra foi iniciada com um falso pretexto de existência de armas de destruição em massa no território iraquiano. E a ocupação por tropas americanas durou mais de 8 anos até a sua retirada em 2011, ou seja, apenas um ano antes da promulgação da Lei Magnitsky. Durante a criminosa incursão belicista dos Estados Unidos no Iraque, mais de 200 mil civis foram mortos e mais de 9 milhões de pessoas foram deslocadas do país agredido. Grande parte da infraestrutura do Iraque também foi destruída durante os bombardeios implacáveis lançados pela coalizão liderada pelos Estados Unidos. Inúmeros crimes contra os direitos humanos foram cometidos por integrantes do governo e das forças militares americanas. Todavia, por que a Lei Magnitsky não alcançou tais pessoas? A resposta encontra-se no predomínio do cinismo, da incoerência e da hipocrisia dos Estados Unidos da América na sua relação com o mundo. Sim, chegamos ao ponto crucial da nossa discussão. A Lei Magnitsky foi originalmente criada para punir responsáveis por violações de direitos humanos na Rússia. Se estendeu para os demais países, mas isso parece não valer para os Estados Unidos. Ela foi ampliada e revestiu-se do poder para sancionar indivíduos e entidades no mundo inteiro, incluindo o Brasil. A propósito, a recente e inaceitável punição de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi justificada pelo governo americano por meio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que declarou o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usou seu cargo para autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. É responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tesouro americano continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e aqueles que impõem limites às nossas liberdades. Tais falácias são insustentáveis, porque todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram respaldadas pelos demais ministros
do Supremo Tribunal Federal, isso de forma colegiada, assim como está previsto na Constituição Brasileira de 1988. Além do mais, o processo criminal que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro possui um amplo conjunto fático probatório das ações que culminaram com uma tentativa de golpe de Estado. Além do que, todos os réus possuem a garantia constitucional do direito de defesa. O que o governo americano denomina de censura diz respeito à atuação do Poder Judiciário brasileiro para coibir, de acordo com a legislação vigente, a legislação nacional, a disseminação de mentiras, impropérios e informações falsas por meio das plataformas e redes sociais. Não obstante, a Lei Magnitsky tornou-se global e consiste atualmente na mais severa forma de punição de americanos e estrangeiros considerados pela Casa Branca como autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. Pois muito bem, os fatos estão à nossa frente e levantam questões seríssimas que são absolutamente claras e incontestáveis. Eu falei sobre a omissão dos Estados Unidos em punir americanos. Vamos para um exemplo clássico. Primeiro, que legitimidade moral possui Donald Trump para culpabilizar pessoas por violações dos direitos humanos, sendo que ele é um fiel apoiador do governo genocida de Benjamin Netanyahu, que aos olhos do mundo inteiro promove um execrável extermínio de mulheres e crianças e de toda a população civil em Gaza? Por que os Estados Unidos não punem com a Lei Magnitsky o ministro de Defesa de Israel, chamado Israel Katz, e o próprio Netanyahu? A propósito, o Tribunal Penal Internacional expediu em novembro de 2024 mandado de prisão de Netanyahu pelo cometimento de crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra entre Israel e o Hamas. Vale lembrar que o Tribunal Penal Internacional sediado em Haia, nos Países Baixos, é um tribunal global permanente que tem o poder de processar indivíduos e líderes por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra também. 2. Um segundo ponto importante. A Transparência Internacional emitiu nota afirmando que considera alarmante e inaceitável o uso seletivo da Lei Magnitsky para fins políticos e econômicos. A Transparência Internacional conclui essa nota com um alerta de que a aplicação seletiva enfraquece ainda mais a credibilidade do regime global de sanções e reforça preocupações de que ele esteja sendo usado como ferramenta de conveniência política e não de responsabilização baseada em princípios. 3. O terceiro ponto importante. O financista e ativista político William Browder liderou a campanha internacional pela aprovação da Lei Magnitsky e fez questão de se pronunciar sobre a sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes ao declarar em entrevista para a BBC News Brasil que a Lei Magnitsky foi estabelecida para impor sanções a graves violadores dos direitos humanos e pessoas que são culpadas de cleptocracia em larga escala. Ela não foi criada para ser usada para vinganças políticas. O uso atual da Lei Magnitsky é puramente político e não aborda as questões de direitos humanos para as quais ela foi originalmente elaborada. E como tal, é um abuso das intenções da lei. Foi o que ele disse. Por tudo isso e muito mais, a Lei Magnitsky tem sido alvo de críticas e controvérsias devido ao seu uso para sancionar pessoas que não deveriam ser sancionadas. Sem dúvida, meu amigo e minha amiga, o desvirtuamento da lei implica na sua aplicação indiscriminada e na falta de um processo judicial justo antes da imposição de sanções, o que podem incluir o congelamento de bens nos Estados Unidos, a proibição de entrada no país e restrições financeiras
que podem levar ao bloqueio de contas bancárias e de empresas em solo americano, além da impossibilidade de realizar transações financeiras que envolvam o sistema bancário dos Estados Unidos. A rigor, essa lei só deveria ser acionada para impor sanções a indivíduos comprovadamente corruptos e violadores de direitos humanos, o que decididamente não é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, Donald Trump emprega essa lei como um instrumento político de manipulação abusiva de poder em favor dos interesses mesquinhos do seu governo. Em um vídeo anterior, que aparece aqui na parte superior da tela, falei da personalidade autoritária de Donald Trump e dos perigos que isso representa para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Ao impor sanções, não apenas com base em critérios objetivos de violação de direitos, mas também com instrumentos de pressão diplomática ou de interesses geopolíticos, ela fere a integridade do sistema internacional de proteção aos direitos humanos, pois transforma uma norma de responsabilização em uma arma de política externa, distorcendo seu objetivo original de promover a justiça e responsabilidade global. Além disso, o desvirtuamento da Lei Magnitsky pode gerar conflitos de jurisdição e questionamentos sobre sua compatibilidade com princípios fundamentais do direito internacional, como a soberania dos Estados e a não intervenção. Quando sanções são aplicadas de maneira arbitrária ou sem o devido respaldo em tratados multilaterais, há o risco de fragilizar o próprio sistema de normas que regula as relações internacionais, criando precedentes que podem ser explorados para justificar ações unilaterais e, sobretudo, ilegítimas. Por oportuno, o jornalista, advogado, político, ensaísta e grande escritor brasileiro José de Alencar asseverou o seguinte: o poder legítimo emana juridicamente da soberania nacional, e esta se gera da vontade de todos. Por conseguinte, a Constituição fundada sobre esse princípio é infalivelmente democrática. Sim, nesse sentido, hegemonia e soberania são conceitos distintos, embora relacionados, no âmbito das relações internacionais e da política interna. A soberania refere-se à independência e autoridade suprema de um Estado dentro de seu território e em suas relações com outros Estados, enquanto a hegemonia descreve a liderança ou domínio de um Estado ou grupo sobre outros, frequentemente exercida através de influência econômica, política ou cultural. Portanto, os Estados Unidos não têm o direito de impor sua hegemonia por meio do desrespeito à soberania de outros países, pois a soberania é um conceito fundamental para a existência e autonomia de um Estado. Sem soberania, a noção de independência e liberdade sucumbe diante do absurdo de poder de um Estado beligerante e agressor. Concluo essa abordagem, essa análise, afirmando categoricamente que o Brasil não deve, em hipótese alguma, abrir mão da sua soberania, renunciar à sua independência. E eu tenho certeza de que terá todo o apoio do seu povo, do povo brasileiro. Vamos refletir sobre essa questão. Vivemos um momento histórico crítico e preocupante, que requer de cada um de nós uma reflexão responsável sobre o nosso papel, o papel do nosso país no contexto das relações internacionais. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like. E se não for inscrito, junte-se a nós, inscreva-se.
Um grande abraço e até a próxima.